Hello and welcome to one more class. E eu tô animado, que eu já gravei uma aula, agora já estamos indo para a próxima e vamos que vamos. E galera, na aula de hoje, Past Simple, Simple Past, fale como você quiser, desde que você aprenda sobre verbos regulares e irregulares, como que a gente cria toda a estrutura. Se você assistir a aula de hoje, você nunca mais vai ter dúvidas sobre o passado simples no inglês, como que eu crio, quais são as diferenças, quando que eu uso. E é muito importante você fazer isso, aprender isso aqui claramente. Por quê? Porque eu vou falar uma coisa aqui para vocês, durante, à medida que a gente vai aprendendo, na verdade já é nesse primeiro bloco que é um quick review, mas isso é algo tão importante que se você entender, os próximos conteúdos, que são os conteúdos difíceis do inglês, que são presente perfeito, os tempos perfeitos, não vão ficar mais tão difíceis, porque entender o uso do passado simples é a chave para que lá na frente você não tenha dificuldades. Então aprende com cuidado o presente simples, entende o uso dele, e aí você lá na frente, quando você aprender um novo tempo verbal que também é utilizado no passado, você não vai ficar perdido, tipo, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Então, bora lá. E esse primeiro detalhe que você tem que entender é isso aqui, olha. Na última aula a gente falou sobre o uso do were, né, do passado simples do verbo to be. A gente falou sobre who you were and where you were, como que você descreve quem você era, aonde você estava, como você estava se sentindo. Vai lá na última aula se você ainda não assistiu e entende melhor o que eu estou falando, mas basicamente isso. E, novamente, hoje a gente não vai aprender um novo sistema, a gente só vai aprender um detalhe a mais, um detalhezinho nesse sistema. E hoje a gente vai aprender a falar sobre what you did. E bom, what is the simple past? E galera, cara, essa frase aqui é o que eu tô falando pra vocês. Eu vou até tomar um café, eu quero que vocês leiam um pouco antes e já observem essa imagem, dá uma refletida e tentem identificar o quão simples o passado simples é. Deixa eu até ver se tá gravando direitinho aqui, tá? Mas é basicamente isso aqui, olha. We use the past simple to talk about actions that finished in the past. Qual é a palavra que eu quero que vocês tenham em mente? Não é actions. Não, 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 não. É finished. Ok? Então, passado simples é sobre ações que aconteceram no passado. E essas ações continuam acontecendo? Não. Essas ações estão acabadas. É para isso que eu uso o passado simples. Ah, teacher, mas isso é óbvio. É. Só que quando a gente está aprendendo um idioma, a gente aprende tanta coisa que o óbvio às vezes precisa ser redito. E com 8 anos dando aula de inglês, 14 anos estudando inglês, eu garanto para vocês que esse óbvio aqui é muito importante para quando a gente dá um pulo para o intermediário. Então repitam comigo. We use past simple or simple past to talk about actions that finished in the past. Então gravem isso. Como exemplos, olha o Luiz aqui, ó, de novo. O Luiz de Pixel Art. I worked yesterday. Tá, eu estou trabalhando agora, mas eu estou falando, nessa ação aqui, eu estou falando sobre a ação que aconteceu ontem, yesterday. O que eu fiz ontem? I worked, eu estava fazendo minhas notas, anotações, organizando tudo para hoje. Então, ontem eu trabalhei. I worked yesterday. O trabalho de ontem não foi terminado? Não, já foi terminado, já tá ok. I worked yesterday. Ok? É isso que vocês têm que ter em mente. Que nem aqui, ó. I studied English last night. Se eu falo essa frase, I studied English last night, essa ação aqui, ela não foi terminada? É isso que eu quero dar a entender? Não, 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 já foi terminado. O que eu estudei e já passou. I studied English last night. Teacher, isso aí tá parecendo que tá meio óbvio. Tá meio óbvio. Mas confia em mim. Você precisa entender esse óbvio e esse óbvio precisa estar encucado na sua cabeça. Olha só, o que eu fiz na semana passada? I watched a movie with my wife last week. Então, essa ação aqui, ela é uma ação que ela teve alguma complicação no passado, que tem alguma... Não, não. Essa ação já acabou. Ela começou e ela finalizou no passado. Entendam isso. Novamente, é óbvio, mas é um óbvio que precisa ser dito e o que vocês precisam ter em mente. Eu uso Simple Past para falar de ações que começaram e acabaram no passado. Ah, mas teacher, você está trabalhando hoje também. Eu sei que eu tô eu sei que eu tô trabalhando hoje também. Desculpa, muito café, eu tô ficando elétrico. Eu sei que eu tô trabalhando hoje também. Mas essa ação que está sendo descrita é outra, não tem nada a ver com o trabalho que eu tô fazendo hoje. Ela é uma ação no passado, começou no passado. It's over in the past. Então vou até mudar aqui para a câmera que tá só eu. Entendeu?
I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Aquele trabalho começou e acabou. Não tem nada a ver com o trabalho de hoje. I studied English last night. Não tem nada a ver com o estudo de inglês que eu posso fazer hoje. I studied last night. Ok? Então a ação começa e acaba no passado. Desculpa aí, tive que vir falar sério com vocês. E pode parecer loucura, mas quando a gente aprende o presente perfeito, passado perfeito, tempos perfeitos, não entender esse detalhe vai fazer você ficar muito confuso, porque você, teacher, quando que eu uso outras coisas? É isso, tá? Porque os tempos perfeitos, eles dão uma confusãozinha com o passado. Mas se você entender essa simples verdade sobre o passado simples, que é para ações começaram e acabaram no passado, você elimina 90% da sua dor de cabeça ao aprender tempos perfeitos, ok? Eu até coloquei aqui de novo, the action is finished. E qual é a estrutura? Eu tenho uma pessoa que praticou uma ação no passado e eu coloco um complemento para dar mais ideia. Então aqui no caso, pessoa foi eu, a ação foi trabalhar e o complemento foi só quando, foi só o tempo. Então, I worked yesterday. Viu aí a lógica? E aqui, quem é a pessoa? I. Qual é a ação? De estudar, study, mas no passado, studied. E o complemento? Eu estudei o quê? English. Quando? Last night. Coloquei um complemento de o quê e um complemento de quando. Então, o quê? English. Quando? Last night. Boa dica para vocês, tá? Vocês podem perguntar o quê, quando, onde. Isso já te ajuda a criar complementos. Aqui, ó, ação. Quem foi? Eu. O que que eu fiz? I watched, ou seja, a ação que eu pratiquei foi de assistir, mas no passado. Eu assisti o quê? Aí o que, com quem e quando. Três complementos. I watched a movie with my wife last night, ou last week, ok? Três complementos aqui. Então é basicamente isso. Tem alguma dúvida até aqui? Não? Se não tem dúvida, se tiver alguma dúvida, manda um comentário aí. Se não tem dúvida, estou feliz por isso. E já que a gente está dando essa leve pausa, pega aí seu cafezinho, bebe um café. Eu vou parar com o café 2 segundos só para beber uma água. Dar uma leve desacelerada aqui. Então pega sua água, bebe sua água aí. Teacher, como é que eu treino? Calma. A gente já vai ver agora verbos para vocês começarem a treinar, tá bom? Mas vamos lá. Aqui você já aprendeu o básico. Aproveitando, se está gostando até agora, deixa o seu like. Se você já sentiu que o conteúdo te ajudou de alguma maneira, compartilha para que esse conteúdo também ajude outra pessoa que está com dificuldade no inglês e que precisa aprender inglês. E essa ação já ajuda demais aqui o canal, porque eu fico muito feliz de saber que vocês estão compartilhando, mais pessoas estão assistindo e me motiva a preparar cada vez aulas melhores para vocês aqui, ok? Então, é isso aí. Se você já é meu aluno, love you guys. Agora, continuando aqui. Bora lá. Bloco 3, Regular Verbs. Por que eu quero destacar isso aqui? Porque, ó, no passado é a mesma estrutura do presente. A diferença é que no presente o verbo fica no presente e no passado o verbo vai para o I stands. Vai para o passado. E aí, como é que eu construo o verbo no passado? Isso aqui é maravilhoso, porque é muito mais fácil que o português. No inglês, o que é difícil, a gente vai ver no bloco 4, mas vamos falar sobre isso aqui, regular verbs. Os verbos regulares, eles só têm uma conjugação para todas as pessoas. Então, por exemplo, a conjugação é adicionar ed. Então, work. Se eu for falar que eu trabalhei ontem, fica como? I worked yesterday. Ó, o I não ficou maiúsculo, peraí. I worked yesterday. E se eu for falar, por exemplo, sobre my wife, minha esposa, que está aqui do lado, que seria she, eu também vou colocar o worked, que na terceira pessoa só muda no presente, no passado não, ó. My wife, que seria, se eu fosse trocar por um pronome, seria she, eu coloco worked yesterday, ok? Então, olha que maravilha. A gente tem aqui algo muito legal da gente compreender. O passado só muda isso. E aí, o único detalhe que a gente vai prestar atenção é isso aqui, olha. O study, o que acontece com ele? Ele termina em Y. Só que antes do Y eu tenho o quê? Uma consoante. Quando eu tenho Y e antes do Y eu tenho uma consoante, o que eu faço? Eu tiro o Y e coloco IED. Então, study vira studied. Ah, teacher, mas como assim? Só quando tem uma consoante? Só quando tem uma consoante. Por quê? Porque o verbo play tem Y, só que antes do Y a gente não tem uma consoante. A gente tem o quê? A gente tem uma vogal. E aí o que acontece? Eu só acrescento ED. Mais fácil ainda pra gente, ó. Em vez de ficar
Played, escrito assim, a gente só coloca, mantém o Y e coloca ED. Ah, teacher, por que que é assim? Se não, não, não me pergunta por que que é assim, é o idioma dos caras. Não fui eu que criei o inglês, não, tá? Aí você reclama com alguém que foi escrever a gramática e falou: acho que vai ser interessante a gente colocar essa regra. Não é culpa minha, já tô tirando o meu da reta aqui. Fiquem ligados, é assim que é, você só segue, tá? Então grava essa regra, consoante antes e ED. E a pronúncia? Depois a gente se preocupa com pronúncia. Agora é mais falar como se tivesse um ED mesmo. A dicasinha rápida é você remover o E e pronunciar só o D. Worked, studied, watched, played. Tá vendo? A gente meio que não pronuncia o E, mas é uma dica rápida. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo no futuro explicando de verdade a pronúncia. Mas, no geral, para conversar, só você remover o E e colocar um D. Todo mundo vai te entender, tá? E agora a dica de ouro. A gente já conhece 8 subjects, né? Que são 8 pessoas. I, you, he, she, it, you, we and they. Como é que eu melhoro minha construção de verbos? Vou no GPT e falo, vamos lá comigo aqui agora, para vocês verem que eu não estou mentindo. Num GPT, ó, entre, tá desconectado. Chat, me ajuda a estudar os 20 verbos regulares no passado, no inglês, mais comuns? Joguei a pergunta como se eu estivesse falando com um professor meu. Olha aqui, ó. Nos verbos regulares tá. Aí ele vai colocar aqui, ó. E ele já te dá a lista. E ainda traz significado. Eu não colocaria o significado aqui e depois eu jogaria a palavra no Google Imagens, tá? Uma dica. Mas, beleza. Olha aqui, ó. Ele trouxe os 20 verbos. E ele traz frases exemplos. Então, digamos que você pegue agora esses 20 verbos, work, e você use cada um dos 20 verbos com uma das pessoas. Então, I worked, you worked, she worked, he worked, it worked, we worked, you worked, they worked. Já tem 8 frases. Aí eu crio um complemento só, vamos lá. Criei 8 frases. Com outro verbo, mais 8. Se eu faço 10 verbos, eu tenho 80 frases. Se eu faço 20, eu tenho 160 frases. E aí, dependendo do tanto, digamos que você crie 2 complementos para casa, né? Para cada, 160 frases. Aí eu crio 2 complementos diferentes para cada verbo e crio para essas pessoas esses complementos. Então, de 160 eu vou para 320 frases que eu sei. Ah, teacher, não é tão simples. É simples sim, gente. Não vem falar que não é, porque é. Tá? Eu aprendi, eu tô há 14 anos estudando inglês, 8 anos dando aula. Eu sei que é, a gente só precisa sentar a bunda na cadeira às vezes quando a gente está estudando sozinho e fazer isso. Dentro da aula, não. O professor que vai ter essa função, ele vai trazer as frases, ele vai trazer os exemplos, ele vai trazer as situations, ele vai trazer o vocabulário, ele facilita isso para você. Mas no caso, você está estudando aqui sozinho, você está na internet, está vendo um vídeo, você está estudando sozinho. Você precisa sentar a bunda na cadeira e fazer isso aqui. Belezinha? Aprovado? Conversa, papo sério aqui agora. Não é mais criança que está aqui. Fiquei sério do nada, né? Desculpa, galera. Quando eu tô tomando café, eu fico assim de vez em quando. Mas, continuando aqui. Além dos verbos regulares, a gente tem os verbos irregulares. Aí, os irregulares é simplesmente some verbs that don't follow the ED rule. We just memorize the past form. E é isso aqui, a gente memoriza, a gente vê usando. My wife, she's sitting next to me, ela não vai me deixar mentir. Mas ela aprendeu inglês por meio de imersão, então ela assistia muitos vídeos, correto? Ela fez joinha. Acredita em mim, ela é real, ok? Mas ela assistia muitos vídeos, músicas, ia pesquisando os significados. Ela não necessariamente sentou e ficou com uma listinha de verbos, estudando os verbos regulares e irregulares, tá? Ela fez a aquisição desses verbos por meio da imersão. Só que quanto tempo você demorou, meu amor, para aprender inglês? 10 anos. Tá? Ela aprendeu sozinha, mas foram 10 anos. Por quê? Ela estava aprendendo de imersão, então ela não parava e estudava. Você aqui está estudando. Então, como é que você acelera esse processo? Pega e novamente. Agora me ajuda com os 20 verbos irregulares mais comuns. E ele vai te trazer aqui os verbos irregulares. Aí, ó. Tá vendo? Então precisam ser decorados. Eu não gosto da palavra decorados, mas no caso, quando a gente quer aprender rápido, é melhor decorar. Eu não gosto de você ficar vendo a tradução. Ele colocou aqui significado, mas é tradução. Eu concentraria só aqui, presente e passado, pediria para ele não fazer a tradução. Ó, tá vendo? Todos os verbos irregulares estão aqui. E aí o que que você faz? A mesma lógica. Pega um por uma das pessoas do discurso, I, you, he, she, they, we and you, plural,
e cria as frases para cada uma delas. Olha o verbo to be aqui de novo, porque ele é irregular. E aí você vai criando frases, você vai criar mais 360, 320 frases e tudo vai ficando mais tranquilo, ok? Então é basicamente isso. E você pode lembrar de adicionar time expressions, que vão te ajudar. Alguma dúvida até aqui? Eu espero que não. Eu estou tentando deixar tudo de maneira mais lógica e simples e fácil para você voltar aqui, rever esse vídeo quantas vezes for necessário para aprender da melhor maneira possível. Então agora, o que nós vamos fazer? Simplesmente, nós vamos pegar agora e entender a construção dessas frases. Como é que é as construções dessas frases? A gente tem sujeito, verbo e complemento. Uau! Que surpresa! Quem diria que a estrutura que eu falei, que é a base do inglês, e que eu falei que apareceria em tudo, apareceria aqui de novo? Sim, ela aparece. O presente, a afirmação, é a coisa mais lógica no inglês para você criar. É uma pessoa que pratica uma ação e que você coloca um complemento para dar detalhes dessa ação. Na negativa, facilita demais, galera. Olha só. Diferente do presente, que a gente tem regras pro I, you, we, you and they, e regras diferentes para he, she and it, aqui todo mundo segue a mesma regra. A gente não precisa ficar lembrando, se eu estiver falando sobre ela, ou sobre ele, ou sobre algum objeto, ou algum animal, eu tenho que acrescentar o S no verbo. Não, 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 não. Eu só venho e coloco o verb, é claro que in the past. Agora, olha só. Quando eu tô aqui, eu coloco o verbo na forma base. E eu vou colocar como se fosse aqui, ó, presente, present. Porque é literalmente isso, o verbo não fica no passado quando eu uso did. E aí aqui, ó, eu tenho o verbo novamente que ele continua no presente, porque eu já usei o did na pergunta. E a estrutura é essa. Então, olha só que interessante. Vamos fazer aqui alguns exemplos para ficar mais claro. Quando eu estou na afirmativa, eu, por exemplo, falaria I played soccer yesterday. Então, olha aqui. Na negativa, eu posso copiar a mesma frase. Só que aqui, ó, na negativa, eu tenho que usar o didn't. Então, eu já coloco o didn't ou did not. Coloquei o didn't. E aí, o verbo, ele volta para o presente. Played, que é regular no presente, fica play. I didn't play soccer yesterday. E para fazer perguntas, eu quero saber se você jogou. Então aqui, ó, eu mantenho o verbo no presente, só que eu jogo o auxiliar aqui. Did I play soccer? Só que eu vou trocar para you para ficar mais comum, né? Eu vou perguntar sobre você. Eu vou, did I play soccer? Eu não bati a cabeça para ter amnésia. Então, did you play soccer yesterday? O verbo volta para o presente. E é basicamente isso, tá? Então, não tem dificuldade. É isso aqui que vocês têm que ter em mente. Espero que vocês gostem. Ó, o único detalhe é que eu trouxe aqui a diferença do presente para o passado. Vocês vão ver que a estrutura não muda. E basicamente no passado, para mim, ainda é um pouco mais fácil. A dificuldade do passado é vocês lembrarem os verbos irregulares. Mas aí, a dica que eu dou para vocês é usarem aplicativos como Anki, como Quizlet, para criar listas de palavras para vocês revisarem diariamente. E aí, o que eu fiz? Eu não, né? O Gemini. Eu só tive a ideia, fui descrevendo até conseguir chegar nessa imagem. A frase sobre uma ação no presente, que é um hábito meu, e uma ação no passado, que novamente, o passado escreve uma ação que começou e terminou no passado, tá? Então repete comigo aqui, vamos lá, senta aí, vamos lá. O presente eu falo de rotina, mas o passado eu falo de uma ação que começou no passado e terminou no passado. Então é isso, ok? Pra gente ver isso, ó, I work from home every day. Minha rotina agora. Tô aqui de boas, montei meu escritório, posso trabalhar de casa. I work from home every day. E aqui eu tenho passado. I worked from home yesterday. Eu tô falando desse ponto no passado. Ontem eu comecei a trabalhar e eu terminei de trabalhar de casa. Ok? Essa é a ideia. Agora, ó. I went to the shopping mall 2 days ago. Então isso aconteceu realmente. Eu fui ao shopping 2 dias atrás. Então isso é uma ação que começou e terminou no passado. Eu não estou mais no shopping, não tem mais relação. Só quero destacar que eu fui lá. Porém, eu quero falar que é parte da minha rotina ir ao shopping. Então, I go to the shopping mall once a month. Eu vou ao shopping uma vez ao mês. Digamos que eu saiba que isso é parte da minha rotina, eu gosto de ir, vou ao cinema, faço alguma coisa assim. Agora, olha só.
I went to the gym last week. Eu estou destacando sobre o fato da semana passada. O que eu fiz na semana passada? I went to the gym. Começou essa ação e essa ação terminou no passado. Agora, se eu quiser falar sobre um hábito meu, aí eu uso o presente, ó. I go to the gym 4 times per week. Tudo certo? Então é basicamente isso. E aqui, olha, falando sobre outra pessoa. Lembra que eu falei que a gente usaria no presente o S no verbo? Drive fica drives. Por exemplo, minha esposa, no caso, she works from home. Mas se ela dirigisse para o trabalho. Então eu falaria she drives to work. É parte da rotina dela. Ela vai e ela dirige. E aí eu quero destacar que no ano passado ela fez isso. She drove to work last year. Então durante o ano passado inteiro, ela dirigiu para o trabalho. Ok? Uma ação começou e terminou no passado. Aqui novamente, ó, she studies English 2 times per week. Digamos que ela ainda estivesse estudando, eu queria destacar isso. Ó. Isso aqui é o presente, é uma ação, rotina. Ela faz isso, então eu tenho que acrescentar o S. Então, she studies. Só que no passado, não preciso diferenciar dos outros, é a mesma regra de passado para todos. Então, studied English last Monday. Ok? Então, ó, isso aqui é um quadrinho que ajuda você, tira um print aí se você quiser, para você estudar essas ações, mas é basicamente isso. Não muda muito. Isso aqui que você tem que ter em mente. E se você entender isso, você está deslanchando no inglês agora. Novamente, como a gente cria frases, eu pego, e ele aqui mesmo já trouxe algumas frases para você, tá vendo? Mas eu pegaria o I, pegaria o she, pegaria o we, pegaria o he, pegaria o they e criaria frases com as 8 pessoas do discurso. Lembra que a gente tem 8 pessoas no discurso, que está bem aqui? I, you, she, he, it, we, you and they. Então você pega e cria uma frase para cada, aí você vai ter 8, com 20 verbos você vai ter 160 frases, você criar 2 complementos você vai ter 320, 4 complementos, por exemplo, você vai ter 640, então é complemento pra caramba para você aprender o idioma. Isso aqui é o que a gente já tem estudado durante essas semanas, espero que vocês estejam aproveitando. E se tiverem alguma dúvida, não se esqueçam de entrar em contato aí pelos comentários ou podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, TheLouisMethod. Tirem suas dúvidas lá. Eu não respondo o tempo todo, porque eu também tenho que trabalhar, né, gente? Mas se eu tiver um tempinho, estiver lá no Instagram, eu respondo vocês com todo prazer. Se você gostou dessa aula até agora, por favor, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. E se você puder ajudar o canal, compartilha com alguém que também quer aprender inglês. Assim você me ajuda, ajuda a pessoa que está querendo aprender inglês e você vai ser o herói. Então, bora lá. Espero que estejam gostando. Espero que o café de vocês já estejam acabando aí, estejam aproveitando bastante. E se você chegou aqui de paraquedas, assistiu essa aula, gostou e quer entender mais, essa aula é parte de uma série de aulas que eu preparei nesse início de 2026 e que provavelmente vai ficar aqui por muito tempo para vocês, porque o conteúdo é isso aqui, não vai mudar muito. E vocês vão poder acompanhar. Estou deixando o card da primeira aula que eu explico tudo, como funciona, e depois disso você pode acompanhar em ordem a série e praticar um pouquinho mais. Espero que tenha gostado e é isso aí. Vejo vocês na próxima aula. See you guys!